Bom, pessoal, meu nome é João Paulo Tostes, esse aqui é o meu canal no YouTube Psicofatos, eu sou psicólogo clínico e hoje vamos falar sobre um tema que me chamou muita atenção. Recentemente, acredito que ontem, saiu uma matéria num jornal, depois eu vou colocar aqui embaixo todos os links que eu utilizar aqui, falando sobre um abuso sexual, dois abusos na verdade, que o Adnet, o nosso humorista aqui, Marcelo Adnet, sofreu quando criança. Antes de começar, eu já queria dizer que este é um vídeo que contém gatilhos. Para quem já viveu uma experiência desse tipo, para quem se sente sensível em lidar com tais assuntos, eu aviso já que tem algumas coisas que eu vou dizer aqui que podem ser bem incômodas. Bom, mas como profissional da saúde, né, como eu trabalho nessa área, eu vejo como obrigação minha falar sobre e tentar divulgar isso o máximo que puder para que as pessoas tenham consciência do problema que estamos enfrentando. Bom, Adnet, né, como conhecido humorista aí, né, comediante da TV Globo, ele recentemente deu uma matéria, deu uma entrevista dizendo que sofreu abuso sexual duas vezes, uma aos 7 anos de idade e a outra aos 11 anos de idade. Eu vou ler o relato dele aqui. Na primeira, nem sabia o que era sexo. O caseiro do local onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava, dizendo que se contasse água a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. Eu era muito ingênuo. Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi para cima de mim. Senti uma dor imensa, mas durou pouco porque meus parentes tinham ido ao mercado, voltaram para buscar a carteira. E ele continua. Mais tarde, o pesadelo se repetiu com um amigo mais velho da família, que aí ele já tinha 11 anos de idade. Ele não chegou a consumar o ato, como caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo. Foram 2 episódios difíceis. Bom, Adnet hoje, com 38 anos de idade, é um homem bem-sucedido, um comediante, ele faz papéis incríveis, imitações, enfim, ele entretém de uma forma única. E como que a gente vai passar pela nossa cabeça que um homem, na posição que ele está, fazendo o trabalho que faz, passou por situações desse tipo? É algo que é muito sutil, é algo que a gente leva embora, nunca ninguém vai saber, nunca vai contar para ninguém. E justamente por ser um tema carregado sobre muitos tabus, muitos preconceitos, muitos problemas, muita culpa. E ele acredita, como ele falou aqui, através de muita análise, ele fez terapia durante muito tempo. Só há 10 anos atrás ele conseguiu falar sobre isso com os pais dele, que foi quando um dos abusadores morreu. Ou seja, ele conseguiu falar porque ele se libertou daquilo, ele não tinha mais como sofrer uma represália, sabe? É algo muito inconsciente. E, enfim, ele passou por isso e hoje ele consegue falar abertamente sobre isso, justamente por ter tratado isso de uma forma com profissionais, né, para que seja superado, né, esse tipo de coisa. O grande problema disso é que é o seguinte: as pessoas sempre colocam, ainda assim, essa questão do abuso sexual infantil como alguém que vai vir no meio da rua e te arrastar para um lugar e fazer algo horrível com você e vai te machucar, vai te deixar completamente perdido, machucado, enfim. Não é assim que funciona, não é bem assim que funciona. Isso acontece muito dentro de casa, né? Os abusadores, pelo menos nos dados que eu vou ler aqui daqui a pouco, falam que 70% dos casos de abuso denunciados nos Disque 100 são causados por pessoas que são próximas a você, ao seu convívio, dentro da sua casa, parentes ou pessoas próximas. Eu vou ler aqui esses dados. Aqui. Bom, eu faço vídeo assim no papum, sem edição, então eu vou parar para ler algumas coisas aqui, então espero que entendam. Segundo o Ministério da Justiça, os casos de violência sexual no país somam 184.524 ocorrências entre 2011 e 2017. 6 anos aí. Sendo mais de 58 mil contra crianças, 31,5% do total, e mais 83 mil, 45%, contra adolescentes. Quase 70% dos casos aconteceram dentro das casas das vítimas.
No caso das crianças, a maior parte era do sexo feminino, 74,2%. Tinha idade entre 1 e 5 anos, entre 1 e 5 anos. E 45% delas eram negras. Ou seja, existe um recorte social. Eu não diria nem racial, eu diria social. 1 em cada 3 casos tinha caráter de repetição. Em 81,6% dos casos, o agressor era do sexo masculino. E 37% deles, o autor do crime tinha vínculo familiar com a vítima. Já no caso dos adolescentes, 92,4% das vítimas eram do sexo feminino e 67,8% estavam na faixa etária entre 10 e 14. 67,8%, tá? Estavam na faixa etária entre 10 e 14 anos. A grande maioria das vítimas são negras, 55,5% do total. De cada 10 registros de violência sexual contra adolescentes, 6 ocorreram dentro de casa. O agressor é quase sempre do sexo masculino, 92,4%, e 38,4% deles tinham vínculo intrafamiliar, ou seja, familiar ou parceiros íntimos. Ou seja, é complicado a gente ter acesso a essas informações porque é tudo muito intrafamiliar, é um negócio que acontece ali dentro, então é difícil isso ser exposto. E outra coisa, se algum outro adulto sabe, pode ser que haja uma denúncia, mas como a criança vai trazer isso? Como que a criança vai expor isso? Ela entende o que aconteceu? Como a Dirner falou ali, ela sabia o que era sexo? Ela nem sabia o que era. Ela entendeu aquilo como um afeto, sei lá, alguma coisa, alguma carícia, ou alguma coisa mais intensa, mas ela sentiu culpa, porque além de tudo, o abusador coloca a criança como vítima, como culpado, na verdade. Porque ele colocou, se você fizer alguma coisa, o teu cachorro vai morrer. Ele pensa, como que eu vou fazer meu cachorro morrer, gente? Sabe? Pensa numa criança, como que ela vai elaborar isso mentalmente? Quando eu falei sobre essa questão do afeto, do contato, eu digo o seguinte, é pouco falado isso, mas o nosso corpo responde a estímulos sexuais, né? Isso todo mundo sabe. E uma criança também não é diferente. Ela tem o sistema dela elaborado ali para isso. Então, quando acontece algo do tipo, o corpo dela vai responder. E isso pode ser complexo de você entender, de você sentir, porque o corpo dela vai responder, ou seja, ela não vai ter ela vai ficar confusa, claro, porém o corpo dela vai dar uma resposta ali que talvez seja de prazer e ela não vai saber lidar com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trazer a criança para o debate, para falar sobre sexualidade, mas de acordo com a sua faixa etária. Então, é o seguinte, aqui entra a questão da educação sexual. É importante a gente lembrar, como eu falei, que temos 1000 maneiras de falar sobre isso, e isso é colocando na vida da criança de uma forma muito sutil para que ela entenda e não vá ser de maneira alguma essa coisa absurda que muita gente coloca falando que vai ensinar crianças a fazer sexo. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Bom, sexualidade. A sexualidade não é o que a gente criou na nossa cabeça, que é aquela genitalidade. Um genital encostado no outro, fricção, prazer. Não é isso. Sexualidade vem muito além. Sexualidade tem a ver com autoconhecimento, com autonomia, com bem-estar, né? Quando você fala em trazer educação sexual para uma criança, as pessoas assustam, mas é justamente isso, é trazer conhecimento corporal para que ela entenda o que está acontecendo no corpo dela ali. Bom, isso pode começar lá de trás, bebezinho, tipo 10, 11 meses, você está dando banho no seu filho, você está trocando a fralda dele, você já vai falando sobre isso com ele. Por exemplo, ó, eu estou lavando agora o teu joelhinho, olha aqui o seu joelhinho. Agora dá licença que eu vou colocar a mão no seu bumbum. Aqui você fez cocô, tem que limpar, ó. Olha aqui, esse aqui é o bumbum. Aqui na frente, ó, tem a pepeca, ou vagina, ou vulva, a palavra que você quiser. Geralmente é importante dar a palavra mais correta ali, mas pode ter essa modificação para facilitar um apelido ali para que ele entenda melhor. Ó, dá licença, esse aqui é o seu pipi, eu vou lavar o teu pipi, tá bom?
ó, vai fazer uma cosquinha, tá? Eu tô lavando o pipi, tá? O papai tá lavando aqui, então é assim, a gente faz assim todo dia, tem que lavar. Não tem que falar esse tipo de coisa para criança. Ó, isso aqui agora é o teu peito, isso aqui é o teu queixo, tá? A gente faz isso, né, quando vai brincar com a criança. Então, os órgãos genitais também são parte do corpo, ele precisa entender que isso existe e é dele, né? Então, isso é educação sexual já. Você já está dando autonomia, já está mostrando para essa criança que ela tem partes do corpo ali que talvez ela não conheça. E você está mostrando para ela que está tudo bem. E quando você fizer isso, é importante, muito importante, você frisar sempre. Fala, eu, papai, ou eu, mamãe, estou lavando o teu pipi, a tua pepeca, teu bumbum, porque a gente tem que lavar, porque nós somos seus papais. E, sei lá, às vezes tem um cuidador, uma avó, alguém, ó, a tia X também, ela pode fazer isso, tá? Ela vai lavar você na hora do banho, mas é só a gente que pode fazer isso, tá bom? Não deixa ninguém mais encostar aí. Isso não pode, tá? É só você, é só seu e você que permite quem vai encostar aí. E sou eu, a mamãe e a vovó que pode fazer isso, sabe? Trazer essas informações para a criança de uma forma muito leve, para que ela entenda que ali existem regras, entendeu? A sexualidade também envolve o afeto, o apego, o abraço, o mamar, a troca de fralda. Isso é sexualidade. É a relação que a criança tem com o mundo, em relação é, através do corpo dela. Entendeu? Isso é sexualidade. E conforme a idade vai passando, ela vai criando novas necessidades, né? Ela vai tendo mais contato com outras crianças, ela começa a perceber que as brincadeiras acontecem de uma forma que às vezes ela encosta e machuca, ela tem que entender o que aconteceu. Aí ela começa a ter várias outras coisas e não é só ligado ao genital, gente. A sexualidade é isso, é o contato com as pessoas, com os outros, né? Ela vai tendo uma vida social mais ampla e aí ela começa a entender que o outro também tem um corpo que parece com o dele, ou um corpo que é um pouquinho diferente do dele. E ele vai ter dúvidas. Gente, para uma criança, deixa eu ver, por exemplo, uma pergunta, uma dúvida sobre o que é uma estrela e por que eu tenho pipi, não tem diferença, é uma coisa só. A gente que divide isso. Quando a gente cresce, a gente divide a questão da sexualidade para um canto e o resto para lá. Para eles é tudo uma coisa só. Entendeu? Então elas vão ter curiosidade, elas vão começar a perguntar por que, sei lá, por que ele é careca? Por que eu tenho cabelo e ele não? Por que eu tenho pipi? Por que ela tem aquilo lá que não parece um pipi? Por que aquela moça ali tem um barrigão? O que tem ali dentro? De onde eu saí? Sabe? Esse tipo de pergunta. Isso tudo são curiosidades que a gente vai colocando ali no meio para poder ir explicando para ela com uma naturalidade que dá para fazer, entendeu? Sexualidade é isso, como eu falei, é autonomia e autoconhecimento. Ela precisa ter esse contato para quando alguém chegar perto dela e ela saber até que ponto ela pode permitir, até que ponto ela pode falar não, isso aqui não é permitido não, entendeu? Que é o que acontece, né? Como o Adnei falou, ele não tinha noção, ele não tinha ideia do que estava acontecendo com ele. Bom, existe a questão da masturbação, né? O bebê vai ter isso, ele vai ter contato com o pênis, a menininha vai ter o contato com a vagina dela. Então é comum. A masturbação é algo natural que a gente vai desenvolvendo conforme o tempo. Só que eles têm, é importante lembrar, não podemos dar o mesmo significado, olhar a sexualidade da criança com o olhar da nossa sexualidade. Isso que é o problema. Quando uma criança desenvolve hábitos de encostar no pipi, de encostar na pepeca, enfim, esse tipo, várias outras coisas do tipo, a gente tem que entender que eles não estão vendo da mesma forma que nós vemos. A gente tem que ter esse discernimento de falar, olha, isso aqui, você encostou, o que você sentiu? É gostosinho, né? Mas, ó, esse tipo de coisa você tem que fazer no quarto ou no banheiro, num lugar que ninguém possa ver, porque isso não é algo que as pessoas precisam ver, entendeu? E você tem que saber que isso não pode ser feito a toda hora, você tem que estar com a mão limpinha, sabe? Ter esse controle das informações para que elas não assustem, não se assustem com isso.
como eu falei, né, a educação ela tem que ter uma demanda de acordo com a idade, com a faixa etária dessa criança. Não pode ser falado tudo e todo o tempo inteiro. Por exemplo, já aconteceu, né, na, durante o tempo que eu trabalho com esse tipo de demanda, mãe me ficar preocupada porque o filho teve um contato ali mais próximo de encostar no pipi, no pênis de uma outra criança. E aí existe muito isso da mãe ficar desesperada e assustada, mas o que a gente fala é que isso se chama jogo sexual. Não é o jogo erótico como um adulto faria, é um jogo sexual que seria o quê? Deixa eu ver o que você tem aí, porque eu quero ver se é igual ao meu, porque me falaram tal coisa disso aqui, eu queria ver se o seu é assim também. Então isso acontece, é uma comparação, não tem um cunho sexual, não tem um cunho erótico, mas sim um cunho de descoberta, de autoconhecimento e autonomia. Quando isso acontece, não é legal você ficar o tempo inteiro incentivando para que isso ocorra o tempo inteiro, mas quando acontecer, não faça alarde, chame os dois para um canto, geralmente pessoas que são próximas a eles, e explique, fala, olha, o seu pipi é igual ao pipi dele, entendeu? Tá tudo bem, vocês não precisam ficar vendo, não. Você já vai saber que é assim, então se o seu é assim, o dele também é. Então não precisa mais encostar no dele, nem precisa que ele encoste no seu, tá? Simplesmente é assim. Não é muito legal você ficar encostando no pipi dos outros, nem na pepeca dos outros, entendeu? Você cuida do seu e ele cuida do dele. E tá tudo certo. E você vai ver, a criança vai entender assim, ó, muito fácil. Porque a gente cria muita preocupação em cima desse tema. Então, é importante ter esse discernimento que eles não veem a sexualidade como a gente vê. É sempre bom frisar isso. Bom, sobre essa questão do jogo sexual, eu vou deixar um link também aqui embaixo de uma psicóloga que eu não me lembro o nome agora, mas ela fala muito bem sobre isso, ela explica bem o que seria esse jogo sexual. Né? Então é sempre bom mostrar para ela que tá tudo bem, não é um problema absurdo não. Bom, eu acho que isso está... eu ia falar também sobre a questão da masculinidade em relação a isso. Porque é o seguinte, os homens sempre têm uma cobrança a mais em relação à sexualidade, né? As mulheres são sempre mais veladas, né? Esse tema é muito velado para mulheres desde pequenas, desde sempre, porque elas são como as princesinhas e os homens são os que têm que sair por aí ficando com todo mundo. E isso está tudo bem. Que isso influencia muito, muitas vezes, na questão do abuso sexual, por exemplo. Quando um garoto é abusado sexualmente, é muito mais comum que ele guarde isso para o resto da vida dele e não consiga falar nem quando adulto, por conta desse medo de ferir a masculinidade dele de uma forma tão intrínseca que ele guarda e isso se torna algo absurdamente agressivo, a ponto de acabar tornando-o mais um abusador. Entende? Existe muito isso, acontece muito, as mulheres ainda conseguem ter essa elaboração um pouco melhor aí, mas os homens têm uma dificuldade muito grande em lidar com isso. Então, pais de meninos, tentem falar mais sobre isso com eles, tentem conversar com isso de uma forma que eles entendam que eles têm que ter um diálogo muito aberto. Isso não vai ferir a masculinidade dele se alguém falar algo desse tipo, se alguém fizer algo para ele, algo desse tipo com ele, que ele fale, que ele reporte a vocês, que é muito importante. E existem também dados de que dizem que famílias nos quais, ambientes familiares nos quais existe violência física, né, onde pais batem nas crianças, é muito comum que a criança sofra mais abusos porque ela tem medo de contar isso para os pais e apanhar também por conta disso. Então, traga a criança para conversar, traga a criança para falar sobre o que acontece lá fora. Crie um espaço de confiança para que ela consiga lidar com seus problemas dentro de sua casa. Nesse caso aqui, do Adnet, eu vi uma coisa absurda que depois ele falou, que caiu sobre a questão do machismo extremo, completamente sem nenhuma empatia. Um rapaz aqui, que eu não vou nem citar o nome dele, depois vocês veem na matéria o link aí,
um comentário que ele fez assim que a matéria foi divulgada, né? Ele colocou embaixo assim: só assim mesmo para esse bosta aparecer. Deve ter gostado de dar a bunda, daqui a pouco ele se assume. Esse é o tipo de gente que só piora a situação. Esse é o tipo de comentário que só faz a questão ficar mais difícil, mais complicada, mais intensa, e tem muito a ver com masculinidade. Muito a ver. É completamente uma vítima de uma masculinidade tóxica como essa que a gente vê por aí. Ele acha que o fato dele ter sido abusado o tornou o Adnet uma pessoa homossexual. Primeiro, como se isso tivesse alguma conexão, e segundo, como se ser homossexual fosse um problema. Então, tá tudo muito atrelado à masculinidade e isso só piora. Tem mais outras coisas que ele fala embaixo que eu não vou nem falar, que não vou nem perder meu tempo. Quem quiser ler depois, entra no link e vê, mas extremamente pesado, extremamente inescrupuloso e completamente não tem sentido, não existe sentido para uma pessoa falar esse tipo de coisa. Bom, gente, eu só queria finalizar com isso dizendo que existe educação sexual e é importante crianças terem noção do que está acontecendo para que elas não sejam mais vítimas, para que elas consigam fugir disso por si próprias, porque, infelizmente, a situação na qual ela está inserida quando existe um abuso, infelizmente, é só ela e o abusador. Então, se não for ela para se defender, não vai ter ninguém por ela ali. Então, é muito importante deixar isso muito claro, para que ela tenha ferramentas para poder ao menos contar o que aconteceu sem se sentir culpada, sem se sentir a pior pessoa do mundo. Tá? Se para um adulto já é muito difícil passar por uma situação dessa, imagine uma criança. Bom, gente, é um tema pesado, é um tema complicado. Se vocês viram o vídeo até agora, eu espero que vocês entendam que é importante falar sobre isso. Vou deixar alguns links aqui embaixo também. Uma educadora sexual muito importante, ela é uma pedagoga e trabalha na área de sexualidade, é a Carolina Arcari. Eu não sei se é exatamente esse o nome dela, eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram dela. Ela tem ótimas... ela dá palestras, ela fala muito sobre isso, eu já fui em alguma palestra dela, inclusive. Ela escreve livros também nesse tema. E ela deixou uma dica também que eu vi uma vez, ela fez parte, ela deu consultoria nessa... Nossa, cadê? Ela deu consultoria nessa série aqui, ó, de animações que está no YouTube. Que corpo é esse? Procurem lá. Ela tem alguns episódios e cada um tem uma faixa etária falando sobre sexualidade e dá uma ideia muito boa de como abordar esses temas com as idades ali, com as faixas etárias específicas. É muito interessante, eu já usei no meu consultório, é muito bom e ajuda bastante, tá, gente? Então é isso, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí. Quem quiser falar alguma coisa sobre o assunto, deixa um comentário, escreve aí pra gente, que eu vou tentar comentar e vou tentar responder para vocês o que eu puder, tá bom? Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e dá essa força aí, tá bom? Obrigado, e é isso.